Olá, meu nome é Magno Rodrigues, eu sou filho de uma paciente que tem problemas de transtornos mentais, também sou irmão e estou começando o curso de psicologia, junto com a doutora Gorete. Ela é terapeuta ocupacional de um dos hospitais psiquiátricos aqui da cidade. A gente tem um projeto, um canal no YouTube que entrevista familiares, pacientes que sofrem com algum tipo de transtorno mental. E hoje a gente veio aqui visitar a nossa amiga Marisete. Eu conheci ela no CAPS, que é o lugar onde minha mãe se trata e meu irmão também. E eu vi o depoimento dela, eu achei um depoimento muito interessante, que muitas pessoas gostariam de ver e conhecer um pouco da história dela. Então eu vou fazer algumas perguntas para ela, que vocês vão poder conhecer um pouco mais sobre a história dela. Então, dona Marisete, fique à vontade para falar. Meu nome é Marisete, né? Marisete Costa. Eu tenho um filho, né, por nome de Josemar, que tem transtorno mental. É uma batalha difícil, mas a gente tem que ter força, fé e perseverar que tudo dá certo. É só a gente acreditar, precisa da gente acreditar. E às vezes a gente não acredita, o problema é tão sério que deixa a gente desmotivado, sem acreditar que eles são capazes de melhorar, de ter uma vida normal. E a senhora falou que tem um filho que é Josemar, e fora ele a senhora tem quantos filhos mais? Eu tenho mais 3 filhos. 3 filhos? Não, eu tenho um faleceu, tenho 3 com ele e um neto que mora comigo. Sim. E Josemar é o mais velho? Josemar é o meu caçula, é o meu tesouro. Muito bom. Josemar hoje tem quantos anos? Vai fazer 42. 42. E adoeceu aos 14 anos. Ele adoeceu aos 14 anos? Foi. E como era a vida dele antes de adoecer? O que ele fazia? Ele estudava, ele era muito competitivo, ele participava de gincana, de tudo no colégio. Ele nunca teve nenhuma reprovação. Ele estudou até que série? Até a 8ª série. Quando ele tinha 14 anos, ele estava na 8ª série. Na 8ª série, que hoje como é? Não é a 8ª série, é o Fundamental 2, 1, né? Que é da 1ª à 8ª, né? Fundamental 1, é isso? A senhora falou que ele era muito competitivo, eu fiquei curioso. Ele era competitivo com o quê? No jogo, em jogar. Ele gostava de jogar o quê? Futebol, basquete, vôlei, todo tipo de jogo ele gostava. Legal, muito bom. Muito estudioso, muito. Depois que ele ficou doente, ele nunca mais teve interesse por jogar, não? Nunca mais jogou? Não, no CAPS, no Hospital Dia, quando ele passou 8 meses lá, ele jogava. Tinha uma parte lá que tinha uma quadra que ele jogava. Eu tenho foto dele lá jogando. Mas agora ele fica muito admirado quando vê os meninos jogando aqui, não é como... Ele gosta de assistir. É. Você falou que ele gostava de circo também, né? Sim, circo era o ídolo dele, né? Até hoje, quando ele vê, ele fica admirado, fica olhando para ele, né? E a primeira, quando ele era criança, assim, não tinha nem ido para a escola ainda, ele aprendeu a escrever o nome Zico. Foi a primeira palavra que ele escreveu, não foi nem o nome dele. Legal. E o número 10. Muito Escrevia bom. Em todo canto, na parede, no papel, em todo canto ele encontrava. Gosta muito de música hoje internacional. Josemar está cantando aqui. Música selecionada mesmo, que você fica assim no gosto dele, que é um bom gosto, graças a Deus. E quando ele completou 14 anos, qual foi a diferença que... Aí começou a minha batalha, né? Porque até aí eu não sabia que ele estava com nenhum problema. Foi a senhora que percebeu? Foi eu que percebi. Foi seu marido, foi os professores? Não, fui eu que percebi. Eu sempre fui aquela mãe que sempre estava ali observando tudo sobre meus filhos, né? Porque eles são homens, mas eu sempre tive... Eu sou do tempo daquela mãe que cuidava muito, né? Eu observava muito os meus filhos. Qual foram as diferenças assim, que a senhora... Ele começou, chegou a festa do São João, aí quando era no São João a gente compra aquela roupa, né? Pra vocês. Roupa junina. Não, roupa mesmo comum, ele não fantasiava com roupa junina. E ele não, aqui na rua, nessa época, tinha muita quadrilha, muita festa, era uma
uma rua que tinha muita festa, tinha muita quadrilha de fora e tudo. Sim. E ele começou, o irmão dele, que é o que faleceu, que é encostado a ele, se tivesse vivo, estava com 43 anos. Então eu comprei roupa para os dois. O outro se arrumou e ia para a rua olhar, né? A festa aqui pertinho. É só atravessar aí a rua na caixa d'água aí na frente. E ele não quis. Josemar não quis? Não. Comecei a notar a diferença nele aí. Nesse dia? Nesse período de São João. Ele começou a ficar em casa, ele começou a ficar deitado. E assim, eu acho que hoje em dia a gente fala depressão, né? Porque já faz 27 anos que ele está doente, né? As coisas mudaram muito, a gente aprendeu muita coisa evoluiu, que era diferente da época, né? Então, ele ficou no quarto, deitado, sem querer sair. Eu mandei ele se arrumar para sair, para ir passear, ele queria de jeito nenhum. E daí foi ficando, né? E eu perguntando o que ele quis, mas não era. Aí com os dias ele começou lavando muita cabeça, molhando muita cabeça e muito assim, impaciente. Aí eu... E ele não falou nada? Não. Ele só aí pronto, ficou. Aí um dia ele estava deitado e estava muito inquieto. Aí ele começou a dizer a mim, maninha, a senhora não está escutando as vozes que vêm do telhado? Aí eu disse, não, meu filho, aqui não tem ninguém, não tem voz, não tem ninguém, aqui não tem ninguém, não, só eu e você. Ele disse, mas tá, olha as vozes, eles estão falando ali no telhado. Aí eu fiquei calada, né? Aí começou a mudança de comportamento, inquieto, lavando muito a cabeça e sem querer sair, né, para passear, mas para a escola ele ia. Continuou indo para a escola? Sim, e também a outra coisa que foi a primeira coisa que eu notei foi que ele começou a dizer que estava fraco em matemática e ia ser reprovado, porque ele nunca teve nenhuma reprovação. Ele era aquele aluno que essa nota dele, ele olhava onde ele estava bem, onde ele estava precisando de estudar, né? E aí eu disse, meu filho, não tem importância, porque você é muito jovem, só tem 14 anos. Tem criança da sua idade que está na segunda série, né? A gente falava segunda série na época. E você já está na 8ª série, se você quiser, eu vou colocar você na aula de reforço, ou você repete com mais confiança no próximo ano, que você é muito jovem. Mas ele nunca aceitou e ele foi reprovado em matemática. Daí começou, aí a coisa complicou-se. Depois que ele foi reprovado? Você acha que teve alguma ligação ou má desempenho dele com o início da tristeza dele? Eu acho que ele já estava triste, eu acho que já... Por outro motivo? Não sei se era esse, eu não cheguei a descobrir. Não sei se teve alguma paixão, porque você sabe, na adolescência surge, né? E se ele não falou, então, ele não falou pra mim. Não sei se tem alguma paixão, ou se foi... Ele, a queixa dele era a dificuldade em matemática. Aí começou. Mas a senhora não sabe qual foi a causa principal, fundamental? Eu acho, ele começou dizendo isso, que estava fraco em matemática e ia ser reprovado. Começou assim. Se teve, porque às vezes vocês guardam as coisas, vocês não dizem pra gente, né? Se teve alguma paixão, assim, de adolescente, que é normal, eu não cheguei a notar se foi na escola, se teve, não sei. Talvez, a queixa dele foi essa. Talvez esse seja um ponto importante, né, para as mães, para os pais, refletirem, né? Se a criança, e até mesmo para as pessoas mesmo, né, que tem alguma coisa que está perturbando ela, a mente dela, né? Ela conversar sobre esse assunto que preocupa, que perturba, né? Talvez o pai pode ir lá e ajudar. Ou o professor, ou a mãe, alguém, né? Então aí pronto, na escola ele começou, não ficava quieto, né? Só saindo para lavar a cabeça, muito inquieto. Eu fui lá na escola, falei com a professora disse que já ia mandar me chamar, porque ele estava com um comportamento assim, diferente nesse sentido, de não conseguir ficar na sala de aula, né, como ele ficava antes. Estava inquieto lá no colégio também? Era, só saindo para molhar a cabeça, né, que eu acho que eles tinham agonia muito grande na cabeça, eu não sei, eu penso. Meu irmão também, né, toma muito banho durante o dia, muito banho mesmo. Eu acho que... E bebe muita água. Aí
Pronto, ele ficou muito doente, aí ficou doente. Aí eu, E quando foi que a senhora decidiu procurar um profissional para conversar? não, quando ele começou a dizer essa história dessas vozes, aí as coisas não eram como hoje. Graças a Deus, hoje a gente tem muita facilidade. É só a gente batalhar. Confiar e batalhar que a gente consegue. No posto, ou pagando uma consulta sem ser muito cara, porque tem essas clínicas agora, não é, que existe. Nessa época a dificuldade era grande. Era o INSS. E eu fiquei muito triste, muito preocupada quando eu vi aquela situação. E a situação foi se agravando, foi se agravando. Aí Aí uma amiga minha disse que eu levasse ele num psiquiatra. E se eu não tivesse dinheiro, ela me ajudava. Era a doutor Silva Santos. Eu fui, contei. Foi logo no início, ele não estava tão ruim, né? Ele passa uma medicação, umas gotinhas, eu fiquei dando, disse que eu não enchesse ele de medicação, que ele ia precisar. O médico disse? Disse, na época. E passou umas gotinhas assim, para me dar, que eu não lembro o nome. Mas não era autônomo. Mas não diagnosticou nenhuma doença específica? Não. Foi logo no início da doença, né? Aí ele não melhorou. Tomou essas gotinhas, aí foi piorando e não melhorava. Aí não dormia, não ficava inquieto, aí deu para sair, ele fugia de casa, ele teve que subir em cima de casa. Aí eu comecei a me preocupar, porque eu disse, não, isso não está normal. Ele passava a noite toda sem dormir? Sem dormir. Aí eu dava achaque, não tinha outra coisa, eu não sabia o que fazer, né? Aí tem uma vizinha minha aqui que conhecia, ela era muito amiga de uma psiquiatra. E ela falou com ela, que ela vinha até em casa, naquele tempo, na época de política, mas não era política na época, mas ela era uma vereadora, que ela era política. E ela tinha muita amizade com ela, aí pediu que ela viesse aqui, que tem essa vizinha, que eu moro aqui há muitos anos, há 56 anos eu moro aqui. E ela pediu que viesse para ver essa criança que estava nessa situação. Ela disse, não tem problema, eu vou. Aí ele estava tão inquieto, ele cuspia tanto a cabeça dele, não ficava quieto, era só assim. Aí ela veio e eu chorando, né? Porque aí eu já comecei a ver que a coisa não estava legal, não estava certa. Aí eu fui, ela postou, aí eu perguntei a ela se era... Olha, você vê, a gente tem tanto preconceito, as pessoas têm, e a gente tem tanto preconceito com a doença, que eu perguntei a ela assim, bem baixinho, sabe? Perguntou se era loucura. Se era assim, bem baixinho, porque eu tive medo de falar alto e ela dizer que era. Aí ela olhou pra mim e ficou assim, disse, é mãe. Aí ali, nunca vi. Aí passou a medicação toda certinha, ele tomou, ele mandou comprar, eu comprei, foi até umas injeções injetáveis, chamada Pirpopil. Aí eu comprei, mandei aplicar e os comprimidos. Você pode crer que esse menino ficou bonzinho. E foi? Matriculei, e o sonho dele era estudar no Padre Miguelinho, eu consegui com uma amiga minha, fiz a matrícula dele, ele começou a estudar. Mas eu não sabia, que hoje eu não sei, mas naquela época eu era totalmente leiga com esse problema. Eu achava assim, que a doença, que a gente aprende, né? No CAPS, nas reuniões que a gente procura, a gente sabe que não tem cura, tem controle, não é isso? É o que os médicos falam, né? Sempre. E é onde a gente procura, né? Se informar, é isso que fala. Mas eu achava que a doença que tinha cura e que ele, com aquela medicação que ele tomou, ele estava curado para sempre. Eu achei que era como uma gripe, como uma cirurgia que você faz, que você tira aquela doença, você fica bom, você não vai mais ter, né, aquele problema, né? Aí também, com os 3 meses contínuo foi a medicação, a injeção e os remédios, aí ficou bom assim. Eu matriculei, voltou a estudar, estava bem estudando. Meu filho, pelo amor de Deus. Também não procurei mais a médica, né? Achei que ele estava curado, sabia. Aí, quando a doença voltou, meu Jesus, voltou com força, como eu disse.
Essa criatura não dormia, essa criatura era agressiva, essa criatura não comia e o destino dele era ruim. Olha, esse menino fugia como um relâmpago, sabe? Quando eu pensava, a minha casa não era assim, só era areiazinha até aí, acho que no portão. Ele abria e ele ficava olhando para mim dizendo, me dê a chave, eu quero a chave. E eu vou lhe falar uma coisa, eu tinha medo de entregar mesmo. Aí ele saiu correndo? Eu saía com tudo, apanhava o ombro, naquele tempo não tinha esse negócio dessas roletas que tem agora, passava por baixo, né? Ele passava e ganhava um dia para a praia, aí eu ia à praia, na praia. A senhora encontrava ele lá na praia? Às vezes eu encontrava, às vezes quando eu chegava, ele ele vinha a pé da praia para casa. Aí quando eu chegava procurando na praia um e a outra, assim, não tinha visto uma criatura nessa situação, aí ele dizia assim, aí, não, ninguém viu, né? Ninguém conhecia. Aí eu vinha para casa, ele estava em casa, molhado de suor. Ele é moreno, mas estava preto, molhado de suor, com sede, com fome. Quer dizer que ele ia, sair, caminhava e voltava? Nesse tempo voltava, mas depois que eu tenho, aí pronto, aí eu procurei ir para... aí eu ia no INSS tirar ficha para ele, psiquiatra, o psiquiatra passava. Mas ele não melhorava quase nada, aquela medicação não dava quase certo. Ele melhorava alguma coisa. Aí ele ficava olhando na casa do povo, ele tinha um supermercado aí em frente, ele estava no supermercado, o pessoal ia me avisar, e as pessoas conversavam. Dizia lá o vigilante que não se incomodasse, que ia me avisar que ele estava lá, mas ele não fazia mal, não mexia com ninguém, nem mexia em nada, e vinha avisar que ele estava com problema. Que era um supermercado que tinha aqui na outra rua, na Bernardino. E daí ele saía e ficava todo tempo olhando para as pessoas. Aí eu fiquei com medo, porque o povo não gostava. E nem queria ele, às vezes ele entrava na casa das pessoas, as pessoas não iam querer uma pessoa com problema, um menino, né? Era um menino, mas dentro de casa de ninguém, né? Aí eu comecei a me preocupar, eu disse, isso não está certo. Aí eu tenho uma conhecida que trabalhava lá no João Machado. Ela era telefonista. Ela soube da minha situação, que eu estava muito desesperada com esse problema com esse menino. Aí ela foi e disse que ele estava correndo risco de vida, né? Aí ela foi, a minha comadre, que também era amiga dela, muito preocupada com a minha situação, contou para ela a situação dele. Aí ela disse assim, olha, você que é mais próxima dela, converse com ela. Surgiu eu disse, ele morre e eu não enterro, porque eu não tinha coragem de deixar no hospital. Porque ele nunca se enterrou. A senhora não queria que ele fosse enterrado? Não. Lutou por isso não, sempre? Lutei por isso até hoje. Aí eu disse, não. Aí eu disse, ele morre e ele me mata e eu não tenho coragem de deixar para enterrar. Pediram para um socorro, para injeção, né? Aí ela foi, mandou, aí ele estava muito doente, muito agressivo nesse dia, ficou tão agressivo, jogou pedra, pegou uma ripa assim, bem forte, quase me traspassou, me furou. E eu gritei, meu filho, não faça isso com a mulher que ele deu a vida. Aí ele olhou assim pra mim e parou. Esse foi o dia que ele foi mais agressivo, foi? Depois desse, ele teve outra agressão, já estava no cárcere, foi aonde? Aí eu levei lá pro pronto-socorro, foi até numa viatura, mas eu tenho um rapaz que era da polícia aqui na rua, mas eu não vou pedir uma viatura. Ele era sargento, pedi uma Kombi. Aí soldado. Aí nós fomos, as pessoas têm medo de polícia, né? Eles têm muito medo. Né? E antes deles era quem prestava socorro, hoje em dia eles só vão com a SAMU, não é isso? Aí eu fui, eu estava tão doente, eu estava tão desorientada,
que a menina, quando me viu, pensou que a doente era eu. Eu tinha enlouquecido, porque eu estava louquinha. A senhora teve medo de ficar doente também? Não, Nunca passou pela sua cabeça? Não? Por incrível que pareça, não. Hoje eu estou falando com você, estou rindo, mas eu era amargurada, eu era a mulher mais amargurada, que sofria mais no mundo com a doença do meu filho. Só falava chorando, agoniada, muito arranhada. O que lhe ajudou a ficar mais tranquila? Ah, meu filho, eu batalhei, que batalho até hoje. Aí foi quando a menina fez um prontuário para ele ser atendido lá no João Machado, que tinha psiquiatra que atendia, né, no ambulatório. Eu tenho até a carteirinha dele até hoje. Fui em centro espírita cadecista, fui em estilo velhinha que curava, fui na Igreja Universal, fui na Igreja Deus é Amor, tudo que você pensar, que eu sou católica, Jesus é um só, eu respeito toda a religião. A senhora procurou todos os santos? Tudo. Só existe um santo que é Jesus Cristo, né? Mas eu procurei mesmo. Porque eu era tão agoniada que o povo dizia, ali tem uma velhinha que cura, quem cura é Jesus. Desesperada, né? Talvez. Ah, desespero muito grande. Aí eu fui, aí fiquei fazendo acompanhamento dele lá, no ambulatório. No ambulatório lá no João Machado. Lá no João Machado. Aí, pronto. Ia lá de quanto tempo? De mês em mês, de mês em mês, né? Que eles tinham marcava, a gente então passava a medicação, se administrava em casa. Comprava e era. E voltava lá de mês em mês. Era, no dia que ele marcava que queria vê-lo, né? Todo mundo assim que cuidou dele, eu acho que tinha vontade mesmo de ajudar, era uma coisa que eu sentia que tinha vontade. Porque ele era uma criança assim, tão jovem, né? Ele é muito simpático, gatão dele. E queria me ajudar. Eu sentia que eu recebia ajuda das pessoas verdadeiramente. Aí ele piorou, não deu certo, era andando, fugindo e ficando nas portas. Esse tratamento não deu resultado? Não deu. Melhorava, mas eu fazia bem certinho, do jeito que eu faço hoje. Eu acho que tem que ter uma medicação que acerte com o problema. Eu vejo por esse lado, eu não sei que eu não sou médico. Aí ele fugia muito novamente, ia pra rua e tudo, ele estava muito impaciente, eu estava melhor acontecer desgraça, porque ele assim, me queria matar, que ele não prestava atenção e ficava na rua, né? Aí, e hoje ele foge? Hoje é um tesouro. Aí eu disse assim... Você acha que ele mesmo conseguiu um amadurecimento sobre a doença? Acho que sim, né? Porque ele está envelhecendo, era muito jovem. Ele passou a entender melhor, ele mesmo saber lidar com a doença. Mas ele ainda foge, se eu deixar ele foge. Ele gosta de passear. Mas ele passeia aqui. Ele é o rapaz mais passeador com a mãe dele. Aí foi quando essa mesma pessoa que eu levei nesse dia, que trabalhava no hospital, viu a minha situação, aí falou para minha comadre conversar comigo se eu queria surgir de um hospital, que chamava Hospital Dia. Não era para internar. Quando eu chegava no pronto-socorro, eu dizia, doutor, pelo amor de Deus, passa a medicação dele, mas eu quero levar ele para casa. Aí ela disse assim, olha, não fica internado. Você vai deixar de manhã e vai buscar de tarde. Se ela deixava ele lá, voltava para casa e de tarde voltava para casa. Né, a gente, quando ele não andou só, a gente faz isso, né? Aí eu fui. Aí a menina falou comigo, disse, eu vou pensar. Ela disse, eu consigo com a doutora Gorete, eu consigo com a doutora Janeci, com a doutora Gorete, doutora Janeci e doutora Gorete, né? Eram 3 que ficavam a psicóloga, o terapêutico e a assistência social. E o médico era o doutor Elge. Sim. Assim como tipo diretor, ele tinha várias pessoas lá e ele era quem cuidava. Aí ele disse, eu vou pensar
A senhora disse que ia pensar se levava ele pra lá, pra Era assim. que tava em dúvida se levar pra lá. Aí eu fiquei pensando e ele ficou dando trabalho, foi piorando e eu fui vendo a hora o carro matar e essas coisas acontecer, né? Aí eu disse, eu vou deixar, eu disse, diga a ela que pode falar que eu vou. Aí eu fui deixar, mas foi o dia mais triste da minha vida. Não gostei mesmo. Porque ele não queria ficar. Ele ainda pegava da gente. Aí ele disse o quê? Ele não queria ficar. Mas eu deixei. E fui deixar e era para pegar de 4 horas, a gente ia pegar em 5 horas. Aí antes de chegar o horário, eu me arrumei logo e fui buscar. Aí pronto, fiquei, ia deixar de manhã, ia buscar de tarde, todo dia. 8 horas era o horário X que a gente tem que entrar. Ele nunca se acostumou. Um dia a psicóloga foi chegando e ele foi pulando muro por cima, passou por cima da cabeça dele. Fez carreira. Quando eu cheguei aqui, que eu vinha de ônibus, em pouco tempo ele chegou. Veio correndo lá pra cá. Acho que sim. Correndo, andando. Deu a pé, sozinho. Porque ele sabia andar Natal todo, ele sabia andar. Mas ele não é uma pessoa que tem a responsabilidade que muita gente tem de dizer, eu vou e eu vou voltar. Não, ele vai embora e tá nem aí. Uhum. Zona Norte, praia de noite. Ele deixou de dar trabalho faz poucos anos. Nem ele no CAPES, ele dava muito trabalho. O negócio dele era fugir. Faz quantos anos mais ou menos que ele deixou de ter trabalho? Ele deixou de fugir. Se eu deixar ele. Semana passada ele já ia ver, filho, foram buscar. Ele gosta muito de sair, né? Acho que tem vontade de ter liberdade, todo mundo quer ter liberdade, né? Eu vi a foto dele no campo do ABC, ele gosta do ABC? Não, é americano. Olha, nós vamos lá só secar o ABC. Vocês foram assistir o jogo, foi? Não, foi a visita do Carlos, um passeio do Carlos. Lá no campo. Ganhou um copo, foi recebido lá. Receberam a gente lá, o pessoal da ABC muito bem, mostraram. E no América ele já foi visitar? A sede já foi com o pai dele, ele é americano. Lá no campo, assistir o treino, já foi? Ele, acho que ele teve que ir quando ele era menor. Mas sai pro jogo, às vezes eu levo. Vai pro jogo? Às vezes A senhora vai com ele? Legal. Vou pra todo canto com ele, assim. Passeio, viagem. Eu sou católica, a gente faz aquelas de Maria, né? Eu levo. Passear aqui mesmo, na casa dos parentes, amigos. A senhora sempre fala em seu depoimento que ele teve uma evolução muito grande, não foi? Justamente porque foi o tempo que ele passou os 8 meses no hospital dia, aí o médico chamou e disse, olha, eu pensei que ele ia melhorar. Não teve assim um resultado que ele esperava que ele tivesse, né? Aí foi quando ele me deu, eu não sabia nunca o que tinha falado no CAPES. O diagnóstico, foi? No dia que eu perguntei o que era a doença dele, ele disse que era esquizofrenia. Aí eu quase fiquei arrasada. Mas hoje, graças a Deus, eu aceito uma boa, porque eu sei que não só é ele, não é nem só porque não só é ele, é porque eu aprendi a lidar com a doença. Isso aí é o grande a maior, desafio é esse, né? É esse aí. Aceitar e depois aprender a lidar com essa doença, né? Aí pronto, ele disse, olha, mas existe onde a senhora mora. Eu disse que morava aqui no bairro de Serra Rosada. Ele disse assim, então existe um CAPES. A senhora já vou falar. Brasil! Assim, que é. Eu disse, mas eu vou lhe dar vou dar um encaminhamento para a senhora procurar, porque o tratamento dele vai ser feito. Aí eu disse, tá certo. Aí eu fui. Era lá era na Anitas Barros. Não sei se você alcançou o galpão. Acho que sim. Aí a gente foi pra lá e ele ficou, aí lá eu chorou na reunião de família minha e lá no Astaldi, todo canto era muito grande. Eu chorava demais, que eu não aceitava.
Eu não aceitava em outra coisa, eu tinha muito medo dele, porque ele era valente, ele era agressivo. E eu sou mulher, e uma pessoa dessa dar um murro na gente, dói muito, né? E tem uma força que é fora de comum. O pai dele trabalhava, quem tinha que cuidar dele era ele. Deus. E ele. Mas eu tinha tanto medo dessa senhora, que eu tinha tanto medo dessas criaturas, que meu cabelo já ficava assim, né? Bastava ele me encarar, olhar pra mim com a cara feia, eu já estava ali sem saber o que fazer. Aí pronto, aí eu fui pra o carro, abriu aquela porta, graças a Deus, eu só tenho a agradecer. Cheguei naquela época lá, encontrei uma equipe muito boa, que também não é diferente da de hoje, mas você sabe. As coisas mudam, né? Porque aparece muita gente, na época estava começando, era pouca gente, davam assistência, hoje em dia eles dão assistência também lá, mas não era como quando começou, não é? Porque o contingente aumentou e o pessoal tinha 80 mesmo. pessoas, né? Tinha 80 pessoas e tinha muita gente para cuidar, muita assistente social, psicólogo, né? E hoje em dia, e pronto, e eu fui para lá, foi a porta que Deus abriu para mim, que eu sou grato demais. O CAPS é o canto certo da gente procurar. Quem tiver sua pessoa, agora a pessoa tem que fazer o tratamento e a pessoa tem que acreditar. Porque se você não acreditar, você sabe que você tem um problema. É muito difícil conviver com essas pessoas. A gente é uma muito grande. Tem dias que a gente tem vontade de largar tudo e deixar tudo. Porque é difícil. É muito difícil. Eu vejo, às vezes eu converso com as pessoas que chegam, os novatos que vão chegando com o seu familiar, e eles ficam assim até olhando para mim. Porque eu dou assim, eu procuro muito dar assim, um incentivo, dar muita força. Porque não é fácil. É muito difícil você lutar com um cristão com um problema desse. Porque ele não entende. Você quer a coisa certa, mas ele não sabendo que a coisa está certa, ele está errada, né? Faz mesmo do jeito deles que eles querem fazer. E ali no CAPS, olha, eu nunca faltei reunião, eu nunca faltei, e hoje em dia eu procuro também não faltar. Reunião de família, passeio, assembleia, que você sabe que tem, né? Que elas dão uma assistência, você veja que a gente tem que agradecer a Deus ter colocado umas pessoas daquela, que é como você, se você tiver a oportunidade de fazer um concurso e entrar no CAPS, você vai saber lidar muito bem com o problema, porque você tem problema e elas não têm problema. E a gente tem um problema em casa, a gente tem muita dificuldade. E aquele povo lá, eu acho que agora já está assim, uma faixa de umas 700 pessoas ali, né? Muita gente. Pois é, tem um grupo não intensivo, tem os que ficam ainda no dia, tem os que tem os dias da oficina da semana, né? Na época que ele entrou, era direto. Ele ficava direto. Ia de manhã, só vinha de noite. Qual foi a situação assim mais, vamos dizer, constrangedora que a senhora passou, a senhora acha? Sim. Ai, meu Deus do céu, eu passei tanta coisa assim difícil. Pronto, quando ele teve uma crise muito grande, eu fui parar no pronto-socorro. Ele já estava no CAPS. E ele, eu acho que ele fazia uso de 13 comprimidos. 13? Assim, por dia. Mas ele era assim, parado, sabe? Ele era parado. Ele era assim, aquela pessoa como um robô. Mas não resolvia o problema. Aí ele teve essa crise minha, foi a última crise que ele teve. Ele quase que me matou. Foi? Aí eu pedi socorro, ele foi, e fiquei aqui na rua, apanhei, vou brincar. Deu? Deles. Até hoje em dia, essa sensação nessa coxa. Além da velhice, mas eu ainda acho que foi isso. Qual o conselho que a senhora daria para uma mãe, para um pai, para um irmão que lida com uma pessoa que tem algum tipo de transtorno? Ah, meu filho, o conselho que eu dou é que procure um médico, procure um CAPS. Busque Jesus em primeiro lugar.
uma religião, seja ela qual for, que você tenha fé, que você acredita que existe um Deus todo-poderoso que tudo pode, e que vá, e que lute, e que não desista. Vá no médico, procure um caso que existe. Às vezes eu vejo lá pessoas agora que desistiu, porque disse que o filho dela Tava bom. Meu filho faz 20 anos que está lá, vai fazer 20 anos. O dia que eu tive mais alegria na vida foi no dia que a equipe me chamou, né, que era doutor Hilton, era a doutora Fátima, né, outras pessoas, a psicóloga, que fizeram uma reunião comigo e me disseram que ele ia ficar meio expediente no caso. Eu fiquei tão feliz que eu vim chorando, porque eu sei que ele está fazendo. E aí passou o tempo, eu ia deixar meio expediente, batia na semana. Elas me chamaram ultimamente, há uns 4 anos, e disseram que ele só ia ficar 3 dias na semana. A médica lá, sim, só o meu expediente, mas 3 dias na semana, né? A médica dele é muito boa, né? Que era um médico, mas o mesmo medicamento. Sim, ele entrou numa pesquisa. Lá, por conta dele ser do jeito que ele era, que não melhorava, apareceu uma pesquisa. E o médico dele perguntou se eu aceitava ele participar dessa pesquisa. Eu disse aceita. Foi uma pesquisa muito bem feita, eu recebia medicamento dele de fora, que é esse olanzapina, que hoje ele sabe que nesse tempo não tinha. Foi feito um estudo e ele participou desse estudo para começar a fazer uso dessa medicação. E aí ele continua usando essa medicação. Até hoje. Que ajudou muito ele. Foi com que pronto, tá aí, você tá vendo, André. Ele toma um comprimido de 5 miligramas de manhã e um comprimido de 10 miligramas à noite. Pronto. Só isso. A maior vitória que a senhora já teve. Ai, meu Jesus, grande. E procurar, olha, não é. Eu vejo as pessoas desistem, eu vejo gente que chega e sai, eu não acredito. Eu não acredito nesse tratamento, eu não acredito que vai melhorar, eu fico assim, aí eu vou conversar, gente, pelo amor de Deus, acredito, tenha fé. Funciona, o tratamento funciona, se você acredita. Você tem que perseverar, você não pode desistir, você tem que escutar o que a médica diz, a psicóloga. Eu sou uma pessoa que eu vivia todo o tempo ali no pé daquele povo. Tudo que ele estava de diferente, eu já ficava com medo, né? Aí eu já estava falando com elas, eu já fui uma paciente. Nesse dia, teve esse grande favor que Deus proteja, abençoa. Aquelas criaturas têm muita saúde, sabedoria, tudo de bom, paz para eles. Porque nesse dia que ele ficou nessa situação que eu liguei para lá chorando. E pedi ajuda, e eles vieram na minha casa nesse momento. O médico trouxe a medicação e aplicou nele. O médico dele, que era lá. Você conheceu, você foi? Conheci. Pronto. Ele, era ele, o médico dele na época, e ele veio aqui, aplicou a medicação dele, me atendeu, veio uma psicóloga, assistente social, ele fez dele. Eu teve esse grande favor, porque também em casa na hora, imaginou, ele estava tão ruim, ele disse assim, olha, seu filho me mataram, sabe? Tão ruim, que é o suco, né? Que a gente diz, né? Que a gente diz que existe, esse é o perigoso, né? E de noite eu ainda fui com ele no chão. Ele ainda não fazia uso dessa medicação, que ele fazia olanzapina, né? Por conta dessa medicação, eu sofri tanto, eu chorei tanto. Eu andei tanto, eu roguei tanto, eu implorei tanto, porque ele não tinha, né? Não tinha. Eu passei um ano nessa pesquisa que ele entrou, na experiência, recebendo. Com telefone, com tudo, se tivesse qualquer coisa que sabe, pesquisa é uma coisa muito séria, né? Para a gente aceitar, né? Mas foi uma coisa muito bem feita, segura, no telefone, qualquer que se ele tivesse qualquer coisa diferente, nunca precisou. Começou a fazer uso da medicação até hoje, graças a Deus. Hoje em dia eu agradeço a Deus por receber, né? Era muito, eu recebia na época, mas era difícil. Quer dizer que ele encontrou um medicamento e dando certo esse medicamento. Só isso para ele, só. E quando ele está
sem querer dormir, aí eu dormi até quando 10. Orientado pelo médico, né? Ela então, gente, a gente tem que falar para as pessoas que não desistam. Como você não desiste, você está lá com seus filhos, já está procurando fazer uma coisa assim, que é para ajudar outras pessoas. Isso aí é uma bênção, porque só a gente que tem um problema é que sabe a dificuldade que a gente tem. Então, eu agradeço a Deus, ao pessoal do CAPS hoje em dia, que elas fazem o que podem, está difícil, mas elas estão ali batalhando, procurando. Você sabe que a saúde está difícil em todo canto, né? E elas têm a dificuldade delas também, né? E graças a Deus a gente procura e elas estão ali para fazer alguma coisa, para ajudar a gente. E as pessoas que procuram, agora a pessoa tem que acreditar, porque eu vejo pessoas Hoje, lá graças ao seu esforço, seu empenho, dedicação aqui em casa e também no medicamento, levando ele para tratamento, Josimar tem uma melhora, né? Ah, meu Deus do céu, aí tem uma melhora grande. Eu posso dizer que hoje em dia eu posso dizer que isso aqui não tem cura, mas eu posso dizer que ele está curado. Porque não é mais aquela pessoa que ele é. Também, ele está envelhecendo, ele faz o tratamento no canto certo. E eu não deixo de batalhar com ele, não. Onde tiver qualquer coisa que seja para o bem dele, eu estou ali lutando. Eu acredito. Senta aqui, vem cá para dar um cheiro em você. Ele vai aparecer com chave de ouro, hein? Senta aqui. Aqui o Josimar, Perto da sua aluna. que é a estrela que nós estávamos comentando sobre ele o tempo todo, né? Durante a entrevista passou alguns carros, talvez prejudique o som do áudio, a gente pede desculpa, mas grande parte ficou bom, eu acho. E para finalizar com chave de ouro, ele apareceu aqui para dar o ar da graça, né? Nós queremos agradecer a irmã, a amiga Marisete, né? Josimar, por ter abrido as portas dela e também o coração para compartilhar a experiência dela, né, com nós. Agradecer Josimar também. Diga seu nome. Sim, diga. Meu nome é, diga, Josemar. Josemar estava cantando o tempo todo ali durante a entrevista. Josemar o quê? Monteiro. Muito bem. E o resto? Tá? Sim. Ah, Muito bom. valeu.